paz e bênção, que bom que você está aqui. Mais uma vez nós vamos nos assentar à mesa e junto comigo está a Ana Carla aqui. Também nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentados à mesa, fazendo parte desta conversa entre nós e Deus. E hoje nossa conversa já começou bem antes de nós iniciarmos a gravação, já começou mesmo, quando Deus tocou no seu coração essa palavra e te dando direcionamento, né? Quando você enviou qual seria a nossa conversa hoje, já começou a transformação aqui, né? Dentro. Então hoje viveremos os mesmos ensinamentos e que Deus possa te tocar assim como tocou em mim desde ontem, assim que nós, né, desde o dia anterior a essa gravação. Então que fale comigo, fale conosco e fale com você aí dentro da sua casa. A gente fala que antes de nós transmitirmos a palavra do Senhor, Ele fala primeiro com a gente, né? Trata com a gente primeiro, exorta, corrige, grita, né? e depois sim, aí agora você já entendeu a palavra, já recebeu o ensinamento, já recebeu o tratamento, agora você pode passar. Agora pode transbordar. Pode transmitir, pode passar para os outros. E que assim seja, né? Que a gente sempre seja instrumento dele, né? E que de nossa boca hoje saia apenas palavras que ele sabe, que um coraçãozinho que está nos assistindo está pronto para ouvir. E o bom de nós aprendermos e sabermos e conhecermos a palavra do Senhor é que a partir do momento que a gente começa a aplicar essa palavra, né, Ana, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós começamos a ver a transformação que isso traz para a nossa vida, que isso traz para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, a transformação que nós temos diariamente quando nós estamos bebendo da fonte, bebendo da água viva, nos nutrindo, matando a nossa sede na fonte certa, né? Que é em Jesus Cristo. E é tão apaixonante, né? Eu tô vivendo esse primeiro amor, né? E aí você quer que todo mundo viva, né? Você quer que é algo tão que transcende qualquer entendimento, você não consegue expressar com palavras, por mais que você passe por situações que passava também anteriormente, mas você passa e você tem a clareza da palavra, da certeza que você não está só. Você pode não ter companhia, mas solitário a gente nunca está depois que a gente aprende a presença, né, tão importante e tão firme do Espírito Santo. E o Senhor diz que quando nós bebemos dessa água viva, rios, né, rios de vida fluem de nós. Começa a fluir através de nós essas águas que transmitem vida, que levam vida, que é a palavra do Senhor, né? Que é essa palavra tão bendita, essa palavra santa que nos alimenta, que nos ensina, que nos corrige, que nos coloca no prumo, que nos coloca de volta no caminho certo. Que traz conforto. Que traz conforto, que traz consolo, que nos levanta, que nos motiva. Então, e às vezes que nos acalma, fala, calma, pare um pouquinho, né? Exatamente. Como episódios anteriores que nós aprendemos. Falamos do tempo de descanso, falamos que às vezes é preciso nós pararmos, estarmos aos pés do Senhor, ao invés de estarmos ansiosos, inquietos. Exato. Então, e hoje veio para dar aquela continuidade de ensinamentos e reflexão bastante profunda, né? Reflexão. Nós colocamos aqui o versículo de 2 Coríntios 5:7, que lá fala que nós não devemos andar pelo que vemos, e sim pela fé, né? Porque andamos por fé e não por vista. Exato. Ou porque andamos por fé e não pelo que vemos, né? A nossa visão acerca da nossa realidade. Exato. A visão que nós temos, o olhar que nós temos sobre as circunstâncias que estão nos envolvendo, né, vai determinar as nossas atitudes e onde nós vamos colocar a nossa fé, né, Ana? Naquilo que nós estamos vendo ali como realidade, como humanos, né? Como palpável, né? Ou nós vamos usar a fé
que vê e que crê naquilo que ainda não existe. A fé que crê no impossível, a fé que espera aquilo que ainda não existe. E é o enxergar além daquilo que eu posso ver, né? Como você olhar, você trazer esse ensinamento, por exemplo, quando você conhece alguém, algum ser humano. Então, às vezes você vê a carcaça, né? Você vê a parte externa, mas você conseguir enxergar além disso, transcende às vezes qualquer entendimento humano, né? Quantas pessoas às vezes você fala, nossa, que pessoa maravilhosa, porque conseguiu às vezes enxergar além do que o humano vê a parte interna, vê atitudes. Sim. E é a mesma coisa. Então, que tamanho dos gigantes que a gente está enxergando no nosso dia a dia? Os obstáculos, as dificuldades, as lutas, né? Às vezes algum momento ali de enfrentamento na vida do dia a dia, trabalho, casa. Qual é a importância ou o tamanho dos gigantes que nós estamos colocando, né? E que tamanho que você está dando para isso? Como você está olhando para isso? Como algo que é impossível ou vamos praticar a nossa fé? Muitas vezes nós enxergamos o problema como um gigante e outras vezes nós nos diminuímos tanto diante daquele problema. Sim. Que nos sentimos... pó, né? Se nós fôssemos pó diante como os espias, né, exato. Ana? Que é algo que a gente vai estar comentando, exatamente, falando sobre isso também, né? Linkando essa palavra de 2 Coríntios, que fala que nós devemos andar pelo que nós cremos e não pelo que vemos. Exato. A gente lembra muito bem dos 12 espias que foram instruídos por Moisés para espiarem a terra de Canaã. Exatamente. Então o povo ali, quem quiser depois acompanhar a leitura, pode anotar aí que está lá no livro de Números, no Antigo Testamento, Números 12, 13, 14, você vai estar, as pessoas vão poder fazer essa leitura. Mas lá conta, né, falando do povo de Israel quando sai do Egito, depois de terem ficado lá cerca de 400 anos como escravos no Egito, Deus levanta então alguém que serviu como libertador deste povo que foi Moisés. Deus então tira este povo do Egito, que estava escravizado lá no Egito, que eram descendentes, né, de José, dos irmãos dele, de Jacó, que foram para o Egito quando José era governador do Egito. Sim. Então Jacó, Israel com seus filhos vão para o Egito porque ficam sabendo que José não estava morto, mas estava governando o Egito. Então eles vão para o Egito porque havia fome em Canaã e eles permanecem lá durante um tempo. Então vem uma outra geração, vem um outro faraó que não conhecia mais a história de José, que não era amigo do povo, dos descendentes de José, porque eles eram estrangeiros dentro do Egito. Sim. Então eles passam a escravizar este povo e eles permanecem como escravos durante 400 anos até que o clamor do povo chega até Deus e Deus dá um basta neste tempo de escravidão. Deus tira este povo do Egito com sinais poderosos, né? Então a gente tem filmes, tem novelas que passam sobre as pragas do Egito. Exato. E a maneira como Deus tira este povo de lá através de milagres e prodígios e coisas extraordinárias que acontecem, né, lá, exato, sobrenatural, até que Faraó é convencido a deixar o povo sair e o povo então parte numa peregrinação rumo à terra de Canaã, voltando para a terra, né, que Deus já tinha prometido, né, a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos seus descendentes, né? Então o povo faz este caminho peregrinando pelo deserto até chegar à fronteira de Canaã. E quando eles chegam na fronteira de Canaã, então Moisés, que era um estrategista, que era um homem experiente, ele quer saber como que está a terra, como que é esta terra, quem são os moradores dessa terra. Afinal de contas, eles teriam que invadir essa terra, eles teriam que tomar posse, eles iam expulsar os moradores daquela terra e eles iriam então tomar posse daquela terra, eles iam passar a habitar ali.
E eles então têm essa estratégia de enviar 12 homens para espionarem a terra, para trazer informações, para colher informações, para que eles soubessem o que teria realmente do outro lado. Mas se parar para pensar, teoricamente não precisaria ter feito essa espionagem, né? Se a gente ler e entender, era uma promessa. Era uma promessa, Deus já tinha garantido a eles, né, que Deus daria então, a eles a terra de Canaã. Então, na beira para conquista, ainda houve dúvida da promessa. Houve, né? Porque é uma atitude ainda de medo. De medo. Medo do desconhecido, né? Porque eles estavam deixando uma terra que, por mais que tinham sofrido, tiveram milagres e maravilhas durante essa peregrinação. Então, ou seja, Deus já tinha se mostrado, se manifestado com grande poder, exatamente, mostrando ao povo que Deus estava com eles. Então, ou seja, não tinha como desconfiar. Não é assim, Deus ficou em silêncio toda essa peregrinação, só vai. Não, se manifestou. E mesmo assim, houve uma descrença, uma fé pequena. Eu acho que o medo ali, tomou conta, paralisou. Tomou conta, no caso dos espias depois, né? No caso de Moisés foi mais uma estratégia de guerra, né? De como invadir, de como... para eles poderem se organizar. Acredita que nem a estratégia de Moisés ainda era de fé pequena, era só a forma de que forma vamos... Sim, como ele era... Com certeza, Moisés ele estava certo. Ele era estrategista, né, de guerra, então ele já tinha isso enraizado nele. Ele estava com um povo que não tinha experiência nenhuma. Então ele ia ter que conduzir, né? Pensar assim, armar uma estratégia para que lado vai, para que de repente houvesse o mínimo impacto de vidas perdidas. Sim, Israel não tinha exército, né? Israel era um povo totalmente inexperiente ali. Então, eles não tinham experiência nenhuma em guerra. Então foi uma forma de Moisés até entender, né, por onde que eles poderiam entrar, fazer a invasão, né, o que eles iriam encontrar do outro lado. Até porque eles não eram só adultos que estavam, né, naquele povo, né? Sim. Tinha as crianças, mulheres, de todas né? As idades, era muita gente. Então, creio eu que foi só uma forma de minimizar o impacto dessa invasão. Essa invasão. E aí eles enviam 12 homens, cada um representando uma das tribos de Israel, todos homens que já eram líderes dentro ali da sua tribo. E isso foi, a gente estava até conversando antes de iniciarmos, foi um direcionamento de Deus, né? A estratégia foi decisão de Moisés. Moisés quis enviar os espias e Deus então orienta Moisés de que forma? De que forma deveria ser feito, né? Deveria ser escolhido um homem valente, líder, cada um de uma tribo, para representar as 12 tribos, para que cada um trouxesse para a sua tribo, ali para o seu povo, para a sua família, a visão da terra, de como era a terra, e também para que Deus, através desse relatório dos espias, mostrasse para o povo que havia sim dificuldades naquela terra. A terra era maravilhosa, realmente a terra era uma terra próspera, produtiva, que mana leite e mel, como Deus falou, mas sim, havia ali um povo, havia ali homens fortes, havia ali homens valentes, mas que mesmo assim Deus já tinha prometido que daria esta terra. Então não havia dúvida de que eles iriam invadir e que eles tomariam posse da terra, que eles seriam vitoriosos e que aquele povo iria sair, iria deixar aquelas terras e o povo de Israel poderia tomar então posse de uma terra que já era deles na época de Abraão, né? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles estavam tomando de volta aquilo que Deus já pertencia a eles, né? Então era certo que Deus daria para eles a vitória. E esses homens então vão espiar essa terra, espionar a terra, ficam cerca de 40 dias conhecendo, né, aquelas terras, conhecendo aquele país, até voltarem com um relatório pronto e feito. E é aí que nós vamos ter aqui o grande conflito, né, Ana? Exato. O grande conflito entre aquilo que nós vemos como real e aquilo que nós cremos no invisível. Exato. O conflito entre o natural e o sobrenatural.
entre a fé e a realidade daquilo que estamos vendo, né? Então, é um grande conflito ali que acontece entre também a fé e o medo. Exato, né? E também a perspectiva das pessoas, né, frente àquilo, porque houve o envio de 12 pessoas, cada um com as suas ideias, né, sua forma de pensar e ver, né, e cada um internamente fez uma avaliação e uma perspectiva daquilo, que é o que acontece muito na nossa vida, né, Sim. Às vezes nós estamos olhando para o mesmo local, para a mesma situação, às vezes mesmo horizonte, mas cada um está conseguindo enxergar, né, uma coisa. Então, às vezes, também creio eu que a forma como você se sente faz com que você enxergue aquilo de forma diferente. Um problema, por exemplo. Então, às vezes a gente está vendo o mesmo problema, mas você tem uma perspectiva, uma forma de olhar, um entendimento, uma clareza, e eu vou ter outra, mas nós estamos olhando para o mesmo lugar, mas de pontos de vista diferentes. Foi o que aconteceu aqui, né? Era uma mesma situação com duas perspectivas diferentes, né? Então, o medo de 10 determinou aquilo que eles conseguiram enxergar naquela terra. Eles voltam, então, para o acampamento ali no deserto. Eles trazem frutos que eles colheram da terra. Ou seja, estão trazendo prova de que a terra era próspera. Era boa. A terra era uma terra farta, era uma terra de fartura, era uma terra que produzia muito. Né? Trouxeram isso para provar. E quando eles chegam diante de Moisés e diante do povo para dar o relatório, então 10 têm uma visão e 2 têm uma outra visão. Então 10, eles começam a falar o quê? Olha, a terra realmente é muito boa. A terra é maravilhosa. A promessa é extraordinária. O lugar é sensacional. É tudo aquilo que Deus falou. E muito além ainda. A terra é tudo que nós poderíamos sonhar. É o melhor lugar que nós poderíamos escolher para viver, para criar os nossos filhos. Mas existem ali um povo muito forte. Existem ali um povo preparado para a guerra. E aí eles começam então a colocar a parte negativa do que eles viram. Eles começam a dizer, olha, eles são mais fortes do que nós. Eles são gigantes, os homens lá são muito grandes, são de estatura muito grande. E nós os vemos como gigantes. Perto deles, nós parecemos gafanhotos. Eles nos veem como gafanhotos e nós também nos vemos como gafanhotos diante de gigantes. Então, eles dão este relatório, né, Ana? De que a terra é boa. Sim. O medo que eles sentiram naquele momento fez com que eles recuassem. Puxaram eles para trás. O medo foi maior do que a promessa de Deus. E quantas vezes na vida a gente acaba fazendo isso? Às vezes não pela maioria, vamos colocar assim. Às vezes numa situação, a maioria põe um ponto de vista às vezes diferente do seu, como a gente até comentou um pouquinho antes, e a gente acaba falando, não, acho que então será que eu não devo confiar naquilo que eu tô sentindo, que não devo agir, e você acaba... Quantos nunca, né, agiram dessa forma, como a maioria, né, e o mundo traz isso, né, por isso que quando a gente tem esse entendimento e busca a palavra, a gente se torna, às vezes, alvo, porque as pessoas não entendem, porque o mundo traz essa questão, né, de que a maioria faz assim. Às vezes a gente escuta dos filhos da gente, né, mas a maioria, né, que nem chega uma nota ruim da escola. Mas a maioria foi ruim. Aí você responde o quê pro seu filho? Mas você não é a maioria. Não é? Mas a maioria tem um celular de última geração. Você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Então, assim, a gente ensina, fala, verbaliza isso, mas não acredita. Porque se nossos filhos não é todo mundo e pode ser diferente, por que nós
não podemos também buscar sermos diferenciados, né? E andar pela fé é uma das diferenciações, né? Eu vejo porque eles estavam ali, né? Mediante, então assim, é tudo de bom, é tudo do melhor. Ou seja, se colocasse numa balança, se a gente conseguisse mensurar isso em peso, era muito mais pesado as coisas boas do que as dificuldades. Mas que o eles olhar têm. deles, né? Mas os olhares colocou uma importância maior. O medo fez isso. com que eles olhassem somente para as dificuldades, somente para aquilo que trazia impedimento deles conquistarem aquela terra. E isso, quantos de nós, às vezes, a forma como nós estamos naquele dia, a gente enxerga algo, às vezes o dia nebuloso, não enxerga a beleza de cores, né? E às vezes você está olhando pela mesma perspectiva, mas como tem o sentimento, né, interno, isso nos traz muito peso, né? Muitas pessoas sentem isso, né, Ana, diante de mudanças, né? Sim. Diante de um desafio novo, diante de uma decisão que precisa tomar, de uma postura que precisa ter. Né? Então ela começa a enxergar, né? Ela começa a enxergar a dificuldade, as limitações, e ela começa a olhar para aquilo e o medo vai tomando conta, o pavor vai tomando conta, isso vai puxando ela para trás, vai fazendo com que ela recue, e aí ela vai se sentindo menor, vai se sentindo fraca, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho poder para isso, eu não vou conseguir ir até o final. Né? E a gente traz, né, já que nós gravamos e enviamos, né, esse podcast dentro de um centro de treinamento, falar um pouco da realidade daqui, né? Tá chegando o último protocolo, né, do ano. Sim. E quantos a gente escuta a pessoa falar, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Eu tenho medo. E o protocolo, por mais que as pessoas comentem aqui dentro, é desconhecido. Sim. Porque cada um tem uma perspectiva. Se você pegar todos os participantes, cada um vai colocar uma dificuldade. E que às vezes a minha dificuldade não é a sua, né? O meu gigante não é do tamanho do seu. E quantos são paralisados porque só pega a conversa e só prioriza só o que ouviu, o que é dificuldade. Não ouviu o que foi bom. Às vezes eu ouço alguém falar assim, eu não vou fazer porque eu sei que eu não consigo fazer dieta, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não sou capaz de resistir, eu sei que eu não vou conseguir conseguir fazer os cardios, eu não sou capaz, eu não... E ao invés de olhar, nisso, né? Olhar para o resultado final, para o prêmio final, e por tudo que pode viver, para todas as dificuldades. Né? Isso. Por tudo que pode viver, paralisa, que é o novo, é uma dificuldade, mas por que não ver de uma forma de superar todos esses obstáculos que humanamente parecem ser impossíveis, mas se fossem impossíveis não estaríamos aí indo para o 11º protocolo com tantas vidas transformadas. Né? Exatamente. E esses 10 espias, ao invés deles confiarem no poder de Deus, na promessa, no poder de Deus para colocá-los lá dentro, eles confiaram, eles começaram a olhar para o poder do inimigo. Sim. Então, eles colocaram os olhos no poder do inimigo e não colocou os olhos no poder de Deus. Cresceu os inimigos e diminuiu o poder de Deus. Isso. Quantas vezes a gente... Claro, quando a gente não entende, a gente vive, mas depois que a gente entende, a luta é essa, né? De frente a uma situação de conflito. Aquilo que você vê, né? Você tende a acreditar. E às vezes você até crê, né? Você fala, não, eu creio em Deus, mas aí vem o né? Não, eu creio. O inimigo tá aqui, né? Eu tô vendo o inimigo, eu tô vendo a dificuldade, estou problema vivendo, tá aqui, né? É real isso. É a minha realidade. A dor, né? Eu estou sentindo, eu estou sentindo essa fraqueza, estou sentindo este medo. O problema existe, ele está aqui na minha frente. Né? Pessoas que têm problemas, tem pessoas dentro da sua casa que às vezes está com uma doença incurável, está com uma enfermidade, é escravo de um vício, ou a própria pessoa se vê nessa condição de doente, às vezes em cima de uma cama, né? Isso, deprimido. Que é algo palpável, você que é algo que ela está enxerga, sentindo, que ela está vendo, ela está vivendo aquilo ali. Então, ela tende a colocar mais peso nisso
do que em algo que possa trazer para ela esperança, algo que possa trazer para ela uma perspectiva de melhora, de um futuro melhor, para que ela possa se levantar e falar, não, existe ainda uma esperança, existe algo que pode me tirar deste lugar, ou que pode trazer alívio, que pode trazer consolo, eu posso encontrar um outro caminho. Existe, né, um caminho que vai me levar para um lugar de alívio, de refrigério, ou existe solução para este meu problema. Mas eu preciso acreditar, eu preciso crer que se eu não consigo, se eu não posso, existe um Deus poderoso, soberano, grandioso, capaz de fazer aquilo que eu não posso, capaz de intervir onde eu não posso intervir, capaz de mover aquilo que eu não consigo mover. Um Deus que é poderoso para, assim como ele tirou o povo do Egito, colocar o povo dentro de Canaã. Mas esses 10 homens, mesmo tendo vivido experiências com Deus no Egito, mesmo tendo vivido experiências com Deus ali naquela caminhada pelo deserto, passado pelo meio do mar aberto em seco, mesmo este povo tendo vivido experiências extraordinárias e sobrenaturais, vendo a manifestação de Deus ali no meio daquele povo, este povo, quando chega diante de um relatório de que eles estavam na frente da terra, mas eles não poderiam entrar na terra porque tinha gigantes, porque tinha um exército, porque tinha povo valente lá, este povo, Ana, eles paralisaram. E sentiram medo, recuaram. E atrasou quanto tempo? De 40 anos. 40 anos. 40 anos. O que estamos fazendo e atrasando a promessa de Deus na nossa vida? Então a nossa visão está nos paralisando, ou a Deus. nossa visão acerca das coisas está nos fazendo avançar? Para onde nós estamos indo? Nós estamos recuando? Queremos voltar para o Egito? Queremos morrer no deserto? Porque este povo... esse povo não viveu, né? Eles sentiram vontade de voltar para o Egito. Sim. E isso, Ana, trazendo espiritualmente para nós, acontece muito com muitas pessoas que se dizem cristãos, que conhecem a Deus, que já viveram experiências com Deus, mas que ainda a estrutura do Egito, a estrutura do mundo ainda está dentro dela muito forte. Tá, e puxa. Ela viu Deus fazer, ela vivenciou Deus fazer coisas e milagres, mas ela não consegue ainda se desapegar da estrutura do velho homem, da estrutura da velha natureza, das paixões da carne. Será que é medo de, assim, falando do tempo de hoje, de apontamentos e julgamentos? Porque hoje a gente vê essa questão de mídia e muita conversa, e o medo de repente não se ver só, né? Porque é só o que eu falei, a gente nunca tá. Mas as pessoas acabam recuando por medo de serem, ou ficar sem companhia. Medo de um posicionamento, eu acho, né, Ana? Porque Sim. Medo do que possa vir a partir do momento que você passa a seguir a Jesus de verdade. Mas não vou falar porque senão vão falar de mim, ou eu não vou ficar mal com essas pessoas. Que eu falo muito isso nas minhas consultas. Você dizer sim para o outro é dizer muitas vezes não para você. E às vezes dizer sim para o mundo é dizer não para o seu milagre. Porque, Ana, para a sua promessa, né? Seguir a Jesus parece algo arriscado demais para essas pessoas. Por quê? Porque elas vão seguir aquilo que é invisível. As promessas são invisíveis. Deus é invisível. A presença de Jesus é invisível. O Espírito Santo é invisível. Então, seguir a Cristo parece muito arriscado. É mais fácil você seguir aquilo que você está vendo, aquilo que você pode tocar, aquilo que é palpável. Então, você deixa de fazer a travessia do natural para o sobrenatural. Mas é engraçado que, se você parar para pensar um pouco, vamos falar do oxigênio. Ninguém enxerga o oxigênio, mas todo mundo crê que ele existe na atmosfera. Se a gente parar para pensar nessa concepção, é fé. Não, eu creio que tem oxigênio aqui, eu vou respirar.
Então, por isso que eu respiro e o ar está entrando e saindo. Eu não estou vendo, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que Ele está ali. E andar com Deus é assim. É assim. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que Ele está comigo. E às vezes enxergar os detalhes, né? Isso é andar por fé. Às vezes ele não está ali, você não enxerga, mas ele levanta pessoas que demonstrem o carinho, o zelo e o cuidado. Com certeza. Não é? Deus, Ele sempre vai nos dar sinais da presença dEle. E são sinais realmente visíveis, palpáveis. Sim. Exato. Por isso que Deus faz milagres, por isso que Deus envia recursos, por isso que Deus envia provisão. Abraão recebeu um comando de Deus, uma ordem de Deus, de que ele deveria subir um monte e sacrificar o seu filho, que era a promessa de Deus. Abraão, ele foi pela fé. Sim. Abraão creu que se Deus tinha prometido para ele aquele filho, que era o único filho que ele tinha da promessa, e que Deus tinha dito para ele que aquele filho daria a ele uma descendência gigantesca, Abraão creu que de alguma forma, mesmo ele não estando vendo, que Deus iria, se ele sacrificasse aquele filho, Deus ressuscitaria aquele filho novamente e a promessa de Deus seria cumprida. Abraão não duvidou da promessa de Deus. Ele foi e ele creu. E na hora do sacrifício, o que Deus fez? Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. Então Deus, ele sempre vai prover, ele sempre vai enviar, ele sempre vai mostrar. Ele sempre vai se manifestar de forma visível e palpável, assim como ele manifestou para o povo de Israel, através das pragas, através da coluna de fogo que aquecia o povo, iluminava o deserto durante a noite, através da nuvem que cobria o povo para não deixá-los queimados, sim, né? para fazer sombra para eles durante o dia e também para guiá-los. Então Deus, ele se manifestava de várias formas, o alimento, o mar se abrindo, o exército do Egito sendo afogado no mar que depois fechou, a carne que Deus enviou quando eles sentiram vontade de comer carne, a água que saiu da rocha. Então Deus, ele vai se manifestar, né? Mas nós precisamos crer primeiro que ele existe. Sim, exatamente. E que ele é bom, amoroso o suficiente para demonstrar em nós e através de nós e na nossa vida os seus sinais, os seus milagres. Mas enfim, né, Ana? 10 trouxeram um relatório negativo, mas 2 entre esses 12, 2 vieram com uma visão diferente. 2 homens chamados Josué e Caleb. Então Josué e Caleb foram juntos com esses 12, também ficaram 40 dias na terra, também viram como era aquela terra, mas eles voltam com uma outra visão. Eles voltam dizendo, olha, a terra é boa e nós vamos conquistá-la. A terra é boa e está na hora de nós tomarmos posse da promessa. Está na hora de nós tomarmos posse daquilo que Deus nos deu. Então, enquanto aqueles 10 diziam assim, olha, eles são fortes, nós não podemos atacar este povo, nós não vamos conseguir, Josué e Caleb diziam, nós, através do poder do nosso Deus, nós podemos vencê-los. Então, Caleb disse assim, não, vamos agora, vamos subir para essa terra, o Senhor vai nos dar vitória, vamos subir, vamos atacá-los. Então, completamente diferente da visão que os outros tinham. Eles olharam a promessa, eles creram na promessa, eles creram no Deus, no Senhor dos exércitos, que era capaz. Com fé, né? Eles caminharam com fé. Eles não foram pelo que eles estavam vendo, eles também viram os homens gigantes. Eles também viram que ali havia um exército. Tudo que era bom, né? Porque eles tinham certeza, se Deus tinha dito que a terra era deles, a terra era deles. Deus iria entrar com eles. Assim como Deus tinha feito maravilhas até ali, Deus ia fazer de novo. Ia colocá-los lá dentro daquelas terras. Né? Eles não duvidaram nem um minuto. A palavra deles é, vamos subir e vamos conquistar. Enquanto dos outros era, nós não podemos subir. Nós não podemos atacá-los. Eles são mais fortes do que nós. E esses 10... conseguiram convencer o povo de que eles não eram capazes
de tomar posse daquela terra. Imagine a frustração, né, de Josué e Caleb ao passar dos anos, né, as vidas sendo ceifadas, porque essa geração que não viveu a promessa, que demorou 40 anos, e você saber que por escolha de uma visão totalmente equivocada, eles não iam viver. Então, creio eu que até a tristeza deve ter tomado conta, né, de você ver que a promessa não ia ser alcançada, porque a decisão do que a maioria, só porque a maioria, né, mesmo tendo toda a manifestação de Deus, decidiram por não avançar, né, pelo medo. O medo paralisou. Né? As nossas atitudes, né, Ana, dependem de escolha, como né? nós vemos as circunstâncias. E depende de onde nós colocamos a nossa fé. O que nós vamos crer no quê? Nós vamos crer que aquele problema vai nos vencer, vai nos derrotar, que venceremos, né? Ou nós vamos crer que nós podemos, através do poder de Deus, que é maior do que nós, vencermos aquelas dificuldades, vencermos, né? Aqueles problemas. Então, aquela geração que não creu, morreu no deserto. Então, a geração de Moisés morreu no deserto. Porque eles decidiram recuar. Eles decidiram dar meia volta. Eles estavam às portas de Canaã. Eles estavam às portas. Eles chegaram às portas da meta deles, que era chegar lá em Canaã. E eles decidiram, por não crer neste amor de Deus que os protegia, por não crer na presença de Deus que estava com eles, por não crer que o poder de Deus era maior do que o poder das armas daqueles homens, eles decidiram dar meia volta. Eles sentiram vontade de voltar para o Egito, eles se rebelaram contra Moisés, eles se rebelaram contra a liderança de Moisés. E eles são capazes de dizer, era melhor que nós tivéssemos morrido no Egito. Então, as estruturas do Egito, do mundo, ainda estavam mais fortes neles do que a própria presença até apagou, do né, Senhor. Da memória tudo que tinha sido ofertado em toda a caminhada deles, né? Então, o que quem está ouvindo em casa está deixando de fazer por medo? É uma luta de uma circunstância, de um reavivamento, de um renovo. É um projeto novo que queima no coração e por medo do novo não faz, né? Então, é a atitude, né? É a atitude. Então, o milagre ele vem, mas Deus espera primeiro a ação. Primeiro é a fé, depois o milagre, né? Deus precisou que viesse uma nova geração. Uma geração que tivesse uma outra forma de olhar, de pensar. Uma geração que tivesse os ouvidos abertos, que não fossem endurecidos. Então, para cada um dia que eles espionaram a terra, foi um ano que eles tiveram que permanecer no deserto. 40 dias, 40 anos eles ficaram no deserto, até que toda aquela geração que não creu, que se rebelou contra Deus, que se levantou contra Deus, que falou, não, nós não aceitamos mais essa liderança, que se rebelou contra o comando de Deus, porque Deus já havia dado o comando para eles, vocês podem invadir a terra, que a terra é de vocês, eu estou dando esta terra a vocês. Então eles se rebelaram contra o comando de Deus, e Deus então precisou deixar aquela geração ali no deserto, para que viesse uma nova geração. Então, de que geração nós fazemos parte, né, Ana? Exato. Da geração que crê e que entra na terra da promessa e que mesmo vendo que há dificuldades, crê no Deus que pode nos ajudar a vencer, ou naquela geração que recua por medo, por rebeldia, por desobediência, aquela geração que vai morrer no deserto, que viveu como escravo, vai morrer no deserto às portas de entrar na terra da promessa. Não conseguiram fazer a travessia. De viver a promessa, né? Não fizeram a travessia do natural para o sobrenatural. Quantas vezes e quantas pessoas têm permanecido no natural, têm dado mais valor e peso às dificuldades, ou têm dado mais valor ao mundo, à carne, às vontades da carne,
aos prazeres que esse mundo oferece e tem deixado de viver no sobrenatural de Deus. Pessoas que conhecem a Deus. Hoje, Ana, hoje Deus está na boca de todo mundo. Exato. Ai, meu Deus, ai, Senhor, misericórdia, Jesus, meu O Deus. tempo todo clamando por Ele, né? As pessoas conhecem a Deus, sabem do que Deus pode fazer, mas elas ainda preferem ou voltar a ser escravos no Egito ou permanecer no deserto e morrerem ali, sem experimentar a terra que mana leite e mel. Eles deixaram de desfrutar da terra que mana leite e mel por causa de uma decisão. Apenas mais um passo e eles estariam dentro de Canaã. Faltou um passo. Faltou um que passo. tem deixado a um passo de mudança, de transformação e do extraordinário de Deus na vida das pessoas. Um passo. O que é um passo, né? Então é nós nos movermos pela fé. Amém. Então o que move um cristão é a fé. O que move alguém que quer viver o sobrenatural, alguém que quer desfrutar da terra prometida, alguém que quer desfrutar de uma terra que mana leite e mel, que vai ter dificuldades lá, mas a presença de Deus vai estar lá para te dar vitória. O Senhor dos Exércitos vai estar lá para guerrear suas guerras junto com você. Ele vai guerrear junto com você para te dar vitória. E o que nos impede de avançarmos? O medo de nos arriscar. O medo nos paralisa, nos puxa para trás, ou é as estruturas do Egito que está nos mantendo lá, ou o conforto do deserto. Aqui eu já sei, eu já conheço esse sofrimento daqui, já estou acomodada nesse sofrimento que eu conheço, do que eu me arriscar a algo que está desconhecido, mesmo que seja sob o comando do Senhor dos Exércitos. Então que nós possamos ajustar a nossa visão, tirar os nossos olhos da grandeza das nossas dificuldades, dos problemas que nos cercam, da nossa realidade. Não é nós vivermos, né? Sim. Não é nós vivermos como se aquilo não existisse, mas é a importância que você está dando para aquilo. Mesmo, né? Nós vendo tudo aquilo, mas a gente crê que Deus vai nos abençoar. Amém. E nós vamos vencer. E nós vamos passar por aquilo. Mas precisamos também permitir, né, que Ele haja, né? Precisamos ter esse relacionamento com Ele, né? Precisamos buscá-lo, né? Buscá-lo. Precisamos ter essa intimidade com Deus. Precisamos conhecer este Deus. É um pai, né? Voltar pro colo dele, né? O pai, exatamente. Ele é o provedor, né? Ele vai estar ali nas angústias, na alegria. Ele quer o nosso bem. É um pai. Se a gente olhar, né, um colo de pai. O que é um colo de pai? A palavra do Senhor diz que a fé, ela honra a Deus. E que Deus, Ele honra a fé. Amém. Então, se nós crermos, mesmo não vendo, né, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza das coisas que não se veem. Então, se nós nos movermos com esta fé, que crê sem ver, que espera por aquilo que ainda não existe, exato, não como loucos, mas como pessoas conscientes que acreditam num Deus todo-poderoso que traz à existência as coisas que não existem, alguém que crê realmente nesta presença de Deus, essa presença que é invisível, mas que é tão real para nós, que se manifesta de tantas maneiras, de tantas formas nas nossas vidas e todos os dias. E outra, né, até a forma como você acorda, né, no dia. Se você acorda já e fala, nossa, você já não vê a beleza de estar acordado, parece que o dia não é bom, né? Então até a forma como você dá o seu primeiro suspiro já diz como vai ser seu dia. Se você acorda mal-humorado, né? Quem nunca acordou e deu uma topadinha no dedinho na parede, por exemplo? É verdade. Aí você já, pronto, parece que o dia, porque naquele momento você já, parece que tudo desandou, você sentiu dor, aí você fala, poxa, ou se atrasa, né? Atrasa, então sai tudo do contexto e parece que você fica perdido e... Não, calma, respira, vamos
fazer morada do espírito da fé. Né? As coisas parecem ser intransponíveis, parecem ser impossíveis. Parece tudo muito gigante, mas nós nos vemos às vezes como gafanhotos, sim, mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Ele é grandioso, poderoso. Ele é o gigante da nossa vida. Né? Nós estamos guardados único, né? e protegidos por Ele, e Ele está pronto para estender a sua mão, para nos pegar pela mão e nos fazer vitoriosos. Então não vamos ser, Ana, a geração que morreu no deserto. Vamos ser a geração que atravessou, aleluia, atravessou a fronteira do natural para viver o sobrenatural. Amém. Vamos ser daqueles que eram de Josué e Caleb. Vamos ser da geração de Josué e Caleb, aqueles que tomaram posse da terra da promessa e que desfrutaram disso, que creram e que viveram o extraordinário. Muito pela obrigada. Graça de Deus. E que a gente possa sempre estar diante de pessoas que possam nos fortalecer. Né? Às vezes eu me coloco nessa situação, a nossa fé no aprendizado, ela é pequena, mas quando a gente tem pessoas que creem, que estão nessa caminhada, então se una a essas pessoas, porque se você ainda está aprendendo, ou se você precisa fortalecer a sua fé, então você tem que andar com pessoas de fé, pessoas que creem em Deus, sim, pessoas que têm visão como Josué e Caleb. Não vamos ser como os 10, vamos ser como os 2 que entraram. Só os 2 entraram na terra. Inclusive até o nome deles são citados, de tanta importância, né? Os outros 10 apenas só são 10 espias, né? Quantos 10 espias as pessoas estão deixando estão seguindo, entrar? Estão seguindo. Quem são os espias? Que está mexendo e está roubando a sua promessa. Que as pessoas possam pensar em casa sobre isso. Nós terminamos aqui mais uma conversa entre nós e Deus. Que bênção. Que você possa, assim como Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram na terra prometida de toda aquela geração, eles foram os únicos que entraram, que você também possa ser essa pessoa que crê sem ver, essa pessoa que coloca Deus como o maior na sua vida. Como diz a palavra, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ande Amém. Por fé e não pelo que você vê. Creia que Deus está com você para te dar vitória e viva o sobrenatural. Glória Muito obrigado, paz e bênção. Amém. Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Deus nos abençoe, Amém. Né? Glória a Deus.